Muito bem. Boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Excelentíssimo Secretário de Estado do Desporto, o Dr. Pedro Dias. Agradecemos muito a prestigiosa presença e, como ouvi, então, tenho muito prazer que vocês estejam aqui e só engrandecem aqui este momento. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Dr. Vítor Salgado, na sua presença e na sua pessoa em todos os contactos aqui presentes. E o cumprimento ao Sr. Padre Cândido. É um prazer tê-lo aqui pela primeira vez e espero que seja por muitos anos. Eu, pelo menos como Presidente, acho que vou estar só mais 4 anos. Vai fazer os 5 anos. Excelentíssimo Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, o Sr. Fernando Malheiro. Um cumprimento para o Sr. Vice-Presidente da Associação de Futebol de Braga, o Sr. José Mourinho. E cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia de Desportivo Jorge Antunes, o Dr. Manuel Antunes. E o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Viseu, o Sr. Paulo Félix. É um prazer enorme ter-vos todos vocês aqui na nossa mesa e gostava que esta mesa ainda fosse mais comprida. É uma saudação à comunicação social, patrocinadores, amigos, atletas, treinadores, staff e demais convidados. Muito obrigado pela vossa presença. Acreditem que hoje eu não vou falar do vergonha. Acreditem que eu vou ser muito breve. É com enorme satisfação que neste jantar de Natal vos desejo a todos um Feliz Natal e um excelente ano de 2026. Eu digo sempre isso, que é para vocês não batalharem com mensagens. Hoje é dia de festa, mas também um agradecimento. E quero deixar aqui uma palavra especial para o reconhecimento ao Dr. Vítor Salgado pelo apoio constante ao nosso clube. Ele, para mim, independentemente de sermos amigos, é uma pessoa que reconhece o trabalho que nós temos, de louvar os trabalhos que eu, ao longo destes 46 anos que eu sou Presidente, tenho aqui diretores que me acompanharam, estão aqui ex-diretores que me acompanharam 20, 30 anos, como estão aqui outros diretores novos. E claro, quando uma pessoa está à frente de um clube, não está sozinho, não ganha sozinho, não faz nada sozinho. Nós fazemos sempre com alguém a acompanhar-nos, com alguém ao nosso rodeio. Claro que nós podemos ditar, mal é que eu com 46 anos não tenho experiências para ditar algumas leis ou aconselhar, ou seja o que for. Mas é lógico que eu tenho um agradecimento muito especial sempre por aqueles que nos acompanham e acompanham de forma de carolice. E esses aí, sim, são pessoas especiais e eu, já agora, vocês merecem todos um passo de uma salva de palmas. Mas continuando a falar do apoio que nós temos tido, é lógico que nós temos aquelas 2 carrinhas lá fora, os que alguém escreve, mas nunca falam aquilo que escreve. É lógico que nós temos aquelas 2 carrinhas lá fora, mas por trás disto nós sempre temos deslocações e temos aqui 3 clubes de liga na Zona Nacional e que precisamos, espero bem que os Sérvios ganhem amanhã. E nós temos aqui clubes que vão lá abaixo, pelo menos 3 escalões que vão lá embaixo, pelo menos ao sul, e temos sempre tido a oportunidade de ir no carro da Câmara, que acaba por ser um custo mais inferior para nós, porque nós estarmos a suportar isso, e depois é a logística de ir lá abaixo, levar 2 carros, e depois os outros escalões não ter carros, etc, etc.
qualquer maneira, nós, clube, temos muito a agradecer ao Dr. Vitor Salgado, em nome da Câmara, claro, este apoio que nos dá, e é lógico, nós estamos a falar por nós, mas sei perfeitamente que todos os clubes daqui do Conselho de Vizela, todos eles têm o mesmo benefício, têm o mesmo tratamento. De qualquer maneira, e nomeadamente no recinto do batismo das duas carrinhas, que se vocês, principalmente aquelas pessoas que estiveram aqui no ano passado e há 2 anos, nós andamos sempre a batalhar sobre transportes e acabamos por... e atenção, vocês não pensem que eu insisti em coisa que se pareça. Pronto, foi a altura certa, no momento certo, de nós sermos atribuídos com essas 2 carrinhas, porque nós temos provas de dados das deslocações que fazemos. Nós, teoricamente, em termos de escalões de futsal, temos 7, depois temos o ténis de mesa, que nem têm pressionado muito, e agora temos também o airsoft. É só para ver que acabam até de ser pouco, até gostar das mais carrinhas. E, de qualquer maneira, estas carrinhas que temos, é graças à Câmara Municipal de Vizela, que foram oferecidas para a Câmara Municipal de Vizela, sem um custo para o desportivo. Mas como nós começamos em altura de Natal, nós começamos em altura de Natal e esta altura é de pedido e de agradecimentos aos filhos. Eu tenho aqui 2 pedidos para fazer. E eu tenho aqui 2 pedidos para fazer. E os 2 pedidos, o primeiro é a possibilidade, isto aqui já é um pedido antigo, é a possibilidade de nós transferir a nossa sede para o pavilhão, que acaba por ser benéfico para nós e acaba por ser, entre aspas, benéfico para a Câmara, porque fica com o imóvel bom. E nós acabamos por concentrar tudo no pavilhão. E o segundo pedido é o apoio para o projeto de construção do Centro de Alto Rendimento do Ténis de Mesa, que é uma das nossas maiores apostas. Não digo que vai ultrapassar o futsal em termos de número de praticantes, mas pode ultrapassar o futsal em número de objetivos. De qualquer maneira, é uma das grandes apostas que a direção do Desportivo Jorge Antunes deseja fazer. Estes 2 pedidos é sem dúvida uma mais-valia para o crescimento do clube, porque o clube não é só para fazer os joguitos e tudo. Nós queremos um crescimento gradual e queremos criar a nossa marca em onde nós possamos passar. Agora agradeço à Câmara Municipal de Vizela, à Fundação Jorge Antunes, aos nossos patrocinadores que estão ali naquela primeira mesa e que muitos de nós devemos, não quero estar a individualizar ninguém, mas há aqui bons patrocinadores que são aqueles alicerces daqui do clube. O maior alicerce, toda a gente sabe que é a Câmara, a seguir é os patrocinadores, é a Fundação e assim sucessivamente. E aquela mesa ali tem um certo peso e é essa que nos está a mirar, se nós nos portais bem ou não. E aos nossos patrocinadores, todo o apoio que têm dado, e claro, sem esquecer dos nossos diretores, como falei já anteriormente, o contributo que vocês deem incansavelmente. Quero agradecer também os JMs de serventes, como eu sei que o meu pai já falou sobre isso. Todos os anos eu estou aqui em Gonçalves, eles não levam onde estão, nós agradecemos à nossa maneira, mas são pessoas incansáveis, como vocês devem calcular. Nós tentámos sempre amealhar, como por exemplo a água, as bebidas foram oferecidas, tudo é oferecido e nós tentámos sempre minimizar, e há sempre aquele que paga mais um bocado do bacalhau e da carne, mas para paciência, mas nós tentámos que o clube não sinta, e é por isso que eu também tenho aqui, nós de setembro, atenção, de setembro, agora, muito atento, de setembro agora, nós tivemos à volta 120 sócios anónimos. Isso quer dizer que, pronto, que há sempre alguém que nos confiam em nós e que acreditam no nosso projeto.
Por falar em Gregório, o Gregório foi o que fez a cozinha de tudo que vocês comeram. Ele é o cozinhador, esse Rio é o nosso diretor, é o Bolado. O Gregório veio diretamente da Madeira fazer o comer e foi tudo oferecido ao grupo desportivo. Por isso mesmo desejamos a todos uma boa noite e um Santo Natal. Vencer desde 1979 somos muito mais que um clube. Muito obrigado. Agora, Dona Salgado. Então, muito boa noite a todos. Parece que ainda nem jantaram. Boa noite! Muito bem. Então, queria começar pelos cumprimentos oficiais. Cumprimentar em primeira instância, como não poderia deixar de ser, o Sr. Secretário de Estado de Desporto, o Dr. Pedro Dias. Cumprimentar esta casa, se assim poderemos falar, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Presidente da Associação, desde logo e respectivamente o Sr. Armando Antunes, o Sr. José Antunes. Cumprimentar nas vossas pessoas os demais membros dos órgãos sociais desta instituição. Cumprimentar também todos os atletas, todos os técnicos, todos aqueles que efetivamente criam condições para que esta instituição tenha diariamente o sucesso que tem. Cumprimentar o representante e vice-presidente da Associação de Futebol de Braga, professor José Amorim. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação de Ténis de Mesa, Fernando Malheiro, Dr. Fernando Malheiro. Cumprimentar ainda o Sr. Comandante da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela, caro amigo o Sr. Padre Cândido, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Senhora e Senhores Vereadores. Por último e não menos importante, cumprimentar a comunicação social e todos vocês. Antes de falar do Natal e da intervenção que me trouxe cá esta noite, eu queria fazer aqui 3 referências prévias. As 3 referências prévias era para me referir a 3 pessoas que merecem referência esta noite. E farei esta referência pela ordem das intervenções. A primeira era para o Sr. Armando Antunes. E faço esta referência por todo o legado cívico, por todo o legado cultural, por todo o legado social, por todo o legado económico, por todo o legado urbanístico, por todo o legado histórico que ele irá deixar ao Concelho de Vizela. O Sr. Armando Antunes é uma pessoa, como todos nós, mas é efetivamente uma pessoa com um passado extraordinário, mas sobretudo é uma das pessoas que mais marcou o Concelho de Vizela, em particular no pós-1998. Ele construiu nas mais diversas áreas de intervenção aquilo que é o Concelho de Vizela. Eu não gosto de efetivamente fazer afirmações sem as concretizar, e quando eu falei nos diversos legados que aqui acabei de falar, eu falo, por exemplo, do legado na cultura, o legado cívico, e falo na fundação, e falo na primeira biblioteca que Vizela teve digna do seu nome, graças ao Sr. Armando Antunes. Quando eu falo no legado económico, falo numa das mais prestigiadas empresas do nosso país. Quando eu falo do legado urbanístico, falo no facto de ter sido o Sr. Armando Antunes aquele que criou condições para ser construído no pós-1998 a criação de um novo centro urbano, de um novo centro cívico, de uma nova Vizela. E daí, associado a tudo isto, não poderia deixar de estar aquilo que é o legado desportivo, que é aquilo que se encontra à minha frente e que está relacionado de uma forma muito profunda com aquilo que é a segunda pessoa que eu vou falar, que é o Zé Antunes, meu amigo. Mas antes de passar ao Zé,
eu queria pedir uma grande salva de palmas para aquela que é uma figura que será uma figura incontornável da história do nosso concelho, que é o Sr. Armando Antunes. Falar do José Antunes é falar de um amigo, conforme o que ele acabou aqui de referir. Mas a amizade não tem absolutamente nada a ver com o apoio que a Câmara Municipal de Vizela dá ao Jorge Antunes. Eu tive uma reunião com todos os clubes do Concelho durante o processo eleitoral, enquanto candidato à Câmara, e eu perguntei a todos os clubes do Concelho se havia alguma coisa que um desses clubes me tivesse pedido enquanto Presidente de Câmara e que não tinha sido realizado. O José Antunes estava nessa reunião, houve várias pessoas que estiveram nessa reunião e não houve ninguém que se pusesse a pé a dizer: eu apresentei este projeto e ele não foi realizado. Não. Todos os projetos que foram apresentados à Câmara Municipal de Vizela ao longo dos últimos 8 anos, com maior ou menor espaço de tempo, eles foram executados. Eu sei que quando fui candidato pela primeira vez à Câmara Municipal de Vizela e fui aos diversos clubes das diversas freguesias e disse: eu, se for Presidente da Câmara, vou fazer um sintético nesta freguesia. E na freguesia seguinte, eu disse a mesma coisa. E na freguesia seguinte, eu disse a mesma coisa. Eu sei que quando disse isto a primeira vez, foi em Sampaio, e isso repetiu-se em todas as freguesias. Eu sei que quando olhei para as pessoas estavam à minha frente e diziam: sim, sim. Mas no fundo olhava para os olhos deles e sabem o que é que eu lia? O que eles pensavam. E sabem o que eles pensavam? Que mentiroso. Que mentiroso. A verdade é que 8 anos envolvidos, os sintéticos estão todos construídos, recuperou-se o pavilhão municipal, construímos um conjunto de equipamentos desportivos e sempre respondendo a todos os clubes de forma igual. Não é por eu ser amigo do Zé que estamos a responder de forma diferente. Mas quero também fazer aqui uma homenagem ao José Antunes e quero dizer uma coisa que ao longo dos últimos 8 anos eu podia ter dito e nunca disse, que é uma das maiores dificuldades que a Associação Desportiva Jorge Antunes teve na vida e que foi, na minha opinião, uma das maiores tristezas que o Concelho de Vizela teve, que eu posso aqui afirmar que se eu fosse Presidente da Câmara isto não acontecia. Que foi o facto de termos uma equipa de futsal, uma equipa de futebol de salão, uma equipa que dava cartas a nível nacional e que de um momento para o outro deixou de existir. Que para mim, enquanto vizelense, foi sem dúvida uma das maiores tristezas. Porque aquela equipa não era praticamente uma equipa de Vizela, era dos vizelenses, mas não era de Vizela. Porque o distanciamento dessa equipa da Câmara Municipal era muito significativo e muito expressivo, e porque essa equipa era apenas e só um sonho que o José Antunes tornou realidade e que ganhou a Liga dos Campeões em Guimarães, na Francisco de Holanda, ganhou muitos títulos no nosso país, e eu acredito que se fosse Presidente da Câmara, na altura em que o José tomou a decisão, que deve ter sido uma das decisões mais difíceis da sua vida, ele pode ter a certeza que essa decisão não seria tomada. E por isso quero lhe dizer que se não estive na altura ao lado dele, ao longo dos últimos anos estive, e no futuro próximo, pelo menos enquanto eu for Presidente da Câmara, pode continuar a contar comigo, a construir sonhos, porque os sonhos do Zé não são os sonhos da Fundação, nem do desportivo, nem dele, nem da direção. Os sonhos do José
são os sonhos de Vizela e por isso o Presidente da Câmara tem que estar ao lado dos sonhos de Vizela. Uma salva de palmas. As minhas últimas palavras, até porque o Sr. Secretário de Estado ainda não usou da palavra, mas não posso, Sr. Secretário de Estado, e apesar de eu ser do PS, ou melhor, de eu ser independente à Câmara, já ter sido do PS, já ter sido independente, do PS, independente, e depois do PS, independente do PS, porque já nem se consegue perceber a realidade política do nosso país. Eu tenho uma coisa na minha vida que é ter amizades em todos os partidos e conhecer pessoas de todos os partidos. E dizer que já conheço este Sr. Secretário de Estado há muitas décadas e que tive a honra de ser presidente da mesa da FADU, que é a Federação Académica de Desporto Universitário, na altura em que eu era presidente da Associação Académica de Coimbra. Isto para vocês parece que não diz nada, mas para mim isso, Sr. Secretário de Estado, diz muito. Porque o Sr. Secretário de Estado foi efetivamente um dos fundadores da FADU. E a quando da fundação da FADU foi efetivamente algo que criou condições não só para a representação internacional do desporto universitário, não só para o desenvolvimento do desporto universitário, não só para a organização das infraestruturas do desporto universitário. E quem acha que as infraestruturas do desporto universitário são pouca coisa, eu acho que basta falar do Estádio Universitário de Lisboa, então do complexo e estádio universitário de Coimbra e perceber as dores de cabeça que aquilo gera. E por isso, isto prova não só a relação que vem dessa data. Na altura, o Sr. Secretário de Estado, representante de Portugal na FISU, se não estou em erro, mas prova algo que é muito importante, que é, para além dos partidos, existem as pessoas, e as pessoas é que são, efetivamente, quem fazem a diferença. E como para além dos partidos existem as pessoas, eu queria aqui fazer duas considerações positivas ao Sr. Secretário de Estado de Desporto. A primeira coisa é o facto de, muitas das vezes, nos governos da República, e eu tive 6 anos como adjunto e chefe de gabinete num governo, e por isso o que eu estou a dizer, ninguém pode dizer que não é verdade, mas a verdade é que muitas das vezes, nos diversos governos que vão passando na República, o que acaba por acontecer é que existem pessoas que estão encaixadas como secretários de Estado, como ministros, como diversos membros dos órgãos da soberania, e que o encaixe não faz sentido. E o que eu acho é que hoje temos aqui em apreço e em presença o Dr. Pedro Dias, que pelo percurso de vida, não só pela FADU, não só pela FISU, não só pela Federação de Desporto, pela Federação Portuguesa de Futebol, mas por toda a sua história de vida, prova que efetivamente o facto de ter sido indicado e nomeado para Secretário de Estado de Desporto foi uma das grandes decisões que este governo tomou. E por isso uma grande salva de palmas por isso mesmo. Dizer também que é com enorme satisfação que eu constato o facto de estarmos numa sexta-feira à noite e o Secretário de Estado do Governo da República estar presente no jantar de Natal desta associação, o que é sem dúvida muito meritório e que prova que alguns membros em determinados governos, não em todos, têm esta capacidade de se fazer representar, de ir ao território, conhecer aquilo que é a realidade total. O meu muito obrigado pela sua presença uma vez mais. Falando agora da ceia de Natal, dizer que é com enorme satisfação que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vizela, me encontro aqui, não só para falar da história, não só para falar do passado, não só para falar das pessoas, não só para falar daquilo que são as viaturas que são muito importantes,
e que foi um compromisso que assumi faz praticamente hoje um ano, e por isso os políticos não mentem cedo. Tanto no momento em que faz hoje um ano que me comprometi com as viaturas e hoje um ano depois as viaturas são realidade. Mas se faz hoje um ano eu era candidato à Câmara e está o Sr. Comandante a olhar para mim e a dizer: é isto que ele vai dizer amanhã, porque eu amanhã vou aos bombeiros jantar e vou dizer a mesma coisa, que um ano atrás eu prometi o AVSAI e que um ano depois a AVSAI já foi apresentada e já está dentro do quartel. E por isso eu já não sou candidato a absolutamente mais nada, não faço candidatura nenhuma, não estou em campanha, mas posso efetivamente dizer algo que é muito importante, que é um compromisso na senda daqueles compromissos que tenho feito e que todos têm sido realizados. Neste momento a Câmara Municipal de Vizela, juntamente com aquilo que é os arquitetos e engenheiros das obras municipais, já estamos a analisar as duas soluções que aqui foram colocadas. Em primeiro lugar, a integração no pavilhão da solução da sede social efetivamente ficar alojada e, em segundo lugar, criar condições para que o ténis de mesa tenha todas as condições para a prática da sua modalidade. Acredito que quer uma, quer outra, com maior ou menor dificuldade, esta realidade irá acontecer. Agora só peço duas coisas que são simples. A primeira coisa é, desde logo, o sucesso. O sucesso que eu peço é o sucesso ao desportivo, porque na realidade o sucesso desportivo será sempre o sucesso da Câmara e será sempre o sucesso do Presidente da Câmara. Peço também aqui, entre aspas, um olhar atento do recém-eleito Presidente da Federação de Ténis de Mesa, para que necessariamente possa perceber que a Câmara e o desportivo vão fazer um esforço e é importante olhar este esforço como forma de valorizar o ténis de mesa aqui no Concelho de Vizela. E peço, em segundo lugar, para além desta valorização do ténis de mesa no Concelho de Vizela, para além do sucesso da Fundação Jorge Antunes, para além do sucesso da Associação Desportiva Jorge Antunes, peço algo que é muito importante e que é o sucesso em termos de desejo, que é aproveitar esta quadra natalícia para desejar a todos vocês e nas vossas pessoas desejar a todas as famílias um santo e um feliz Natal. Mas mais do que um santo e um feliz Natal, um próspero ano 2026, carregado de sucesso e que esse seja o sucesso de todos vocês e do Concelho de Vizela. Obrigado a todos e viva a Associação Desportiva Vizela. Vítor Salgado, cumprimento toda a mesa, cumprimento-os a todos. Sou presidente da Federação de Ténis de Mesa, mas gosto de todo o desporto e, portanto, todas as modalidades que estão aqui presentes é com muito gosto que os cumprimento. Mas tenho que naturalmente dar uma palavra mais direcionada para o ténis de mesa. Em Vizela é a sede da Associação de Ténis de Mesa de Braga e eu estava a falar precisamente com o delegado do Jorge Antunes para o ténis de mesa e uma vez que foi lançado aqui o repto de uma instalação específica para o ténis de mesa, nada é dado. Se isto está em cima da mesa é porque é conquistado, e muito bem conquistado, pelo grande trabalho que está a ser feito, quer pela Associação Jorge Antunes, quer pela Associação de Braga, presidida pelo José Batista. E o que eu posso dizer como Presidente da Federação é subscrever esta notícia de que, de facto, estão a fazer um grande trabalho e depois dizer aquilo que estávamos a falar há pouco ali na mesa, que é a Federação tem dois projetos, um direcionado para os clubes, que é, o nome é muito sugestivo, o ténis de mesa vai à escola. A Federação tem algum financiamento para os clubes e é com todo o gosto
que, com o Jorge Antunes, iremos às escolas e puxar mais atletas para a vossa associação. E relativamente à Associação de Braga, nós temos também um projeto para diretores técnicos e para centros de treino regionais, nomeadamente para as associações, e portanto seremos também parceiros naturalmente, esperando que este projeto vá para a frente, serão aqui também um parceiro da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Muito obrigado e boa noite a todos e bom Natal. Toda a mesa e todos vocês ficam todos cumprimentados, se não se importam, porque assim adiantamos, para não demorar. Meus amigos, é com muito prazer que aqui estou, em representação do meu presidente Pedro Sousa e em representação da Associação de Futebol de Braga. O Pedro gostaria muito de estar aqui, pela amizade e por aquilo que nos une a todos, e que neste grande clube, um clube com história, um clube com uma história muito rica e portanto, é um clube que nos está muito caro no coração, por quem nós nutrimos realmente uma grande admiração e estima. Não apenas por simpatia, mas é por aquilo que efetivamente esta instituição faz pelo desporto. E, neste caso, no nosso caso, pelo futsal. Por isso mesmo, e tendo em atenção que efetivamente é um referencial na Associação de Futebol e um referencial no país, é uma instituição digna de ser exaltada a todos os níveis. Sem grandes delongas, para não demorar muito, uma vez que já estamos aqui há bastante tempo e já vejo aqui muita gente irrequieta, e ainda bem, vocês estão-se a portar bem, apesar de tudo, apesar do tempo que já aqui estão, mas a paciência também tem limites. Por isso, meus amigos, muito obrigado pelo convite que nos interessaram, muito obrigado por tudo aquilo que fazem pelo desporto e, naturalmente, quero desejar a todos um santo e feliz Natal e um próspero 26 para todos. Está quase a terminar. Eu sou o último, está bem? Vocês estão-se a portar lindamente. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Comendador Armando Antunes, Senhor Presidente da Direção do Desportivo Jorge Antunes, Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Senhor Vice-Presidente da Associação de Futebol de Braga, estimados companheiros de mesa, autarcas, caro Padre Cândido, a todos os presentes, nomeadamente aos atletas, aos dirigentes, aos treinadores, aos convidados, à comunicação social, às famílias, muito boa noite a todos. Eu vou ter que fazer um registro de interesse, porque não vou ter que dar nenhuma explicação em particular, mas vou ter que vos explicar qual a razão principal porque eu estou aqui hoje. No registro de interesse, tenho que vos dizer que sou amigo do José Antunes há muitos anos, há mais de 3 décadas. E hoje vim aqui para pagar um tributo justo ao seu pai. Vocês perceberam que a mensagem que ele nos transmitiu a todos, não só aos mais jovens, aos adultos também, é uma mensagem extraordinária. O legado que nós hoje aqui vemos à nossa frente tem, naturalmente, um legado desportivo, sem dúvida. O Presidente da Câmara Municipal já se referiu a vários dos legados para o qual ele tem contribuído no Conselho, mas no desportivo ele teve e tem e terá seguramente uma importância e uma relevância muito grande. Eu sei isso há muitas décadas, pelas conversas, pelo trabalho, pelo caminho e pelas oportunidades que tive de conviver com o José Antunes
na altura presidente de uma fundação, o responsável pela Fundação Jorge Antunes, como aqui já foi referido, é um clube de referência do desporto nacional, que conquistou títulos nacionais e que deixou este legado que nós temos aqui à frente, nomeadamente dezenas e dezenas de crianças que praticam o desporto, futsal, ténis de mesa. Por isso, hoje é para o Comendador Armando Antunes que eu me dirijo e vim cá expressamente para isso. Não tinha confirmado a minha presença e o meu amigo José Antunes que me perdoou, mas eu há muito tempo tinha decidido que estaria aqui. Há muito tempo. E algumas pessoas nesta sala sabem onde provavelmente eu poderia estar hoje à noite, mas não estou. Estou aqui porque é com pessoas desta dimensão que o nosso país cresce. A segunda mensagem, naturalmente, que vai para a autarquia de Vizela. O Vítor Hugo Perdomo, Sr. Presidente da Câmara Municipal, já fez também aqui referência, conhecemos há muitos anos, mas eu tenho a plena consciência e penso que vocês partilham desta ideia de que nós temos no desporto em Portugal 3 pilares essenciais que sustentam o desenvolvimento desportivo do nosso país. A célula base do desenvolvimento desportivo do nosso país são os clubes, são o Desportivo Jorge Antunes e todos os desportivos Jorge Antunes que temos no nosso país. O segundo pilar, naturalmente, que são as autarquias, que nos fazem o favor de ajudar os clubes de base local a desenvolver a sua atividade. E hoje tivemos aqui uma extraordinária cerimónia, foram benzidas 2 viaturas que naturalmente vão estar ao serviço da comunidade. Não é ao serviço do Jorge Antunes, é ao serviço da comunidade, ao serviço destes jovens, ao serviço das famílias, ao serviço de Vizela, a promover o desporto, a promover a prática desportiva. Deixo este tributo aqui às autarquias também, porque é fundamental e eu sei o que pensa o Sr. Presidente da Câmara Municipal e aquilo que é o seu desejo. Ele hoje aqui já deixou uma mensagem muito forte, dirigida ao José Antunes. Infelizmente, ele não era Presidente da Câmara Municipal nessa data e provavelmente as coisas poderiam ter sido muito diferentes, mas o clube continua a fazer um trabalho extraordinário e o que temos aqui nesta sala é o exemplo disso. Às famílias, que é o terceiro pilar que sustenta o desporto no nosso país. São as famílias, juntamente com as autarquias e com o clube. Por isso, aos 3, um tributo e, naturalmente, que as federações desportivas, as associações desportivas e o Governo tudo têm que fazer para que este triângulo funcione, continue a funcionar bem, de uma forma robusta. Para terminar, deixava aqui uma breve mensagem. Já foram aqui lançados desafios, eu diria que felizmente nenhum diretamente para o Governo, mas indiretamente, quando se lança um desafio à autarquia, eu não me canso de dizer isto, a autarquia é o poder, é o Governo de uma forma descentralizada nos territórios. Eu acho que é assim. E um desafio lançado à autarquia de Vizela é um desafio que é lançado ao Governo também. Por isso, eu já partilhei de uma forma muito informal com o Sr. Presidente do município que na próxima semana vão ser anunciados publicamente a abertura de candidaturas a 3 programas que são dedicados exclusivamente aos clubes de base local. O Sr. Presidente da Federação de Ténis de Mesa já tem conhecimento disso, já participou esta semana numa reunião no Comitê Olímpico, vai estar na próxima semana, no dia 22, na cerimónia em que vão ser celebrados os contratos de programas de desenvolvimento desportivo para os próximos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Sul-Olímpicos e, em simultâneo, a Sra. Ministra vai fazer uns anúncios, mas eu hoje quero partilhar convosco
que os clubes de base local, ou seja, alguns dos desafios que hoje aqui foram referidos, poderão ter mais oportunidades de serem concretizados através da disponibilização desses recursos, que serão 25 milhões de euros distribuídos, 12 milhões de euros para um programa de recuperação, reabilitação e construção de infraestruturas para clubes, um programa para apoiar programas de promoção da prática desportiva feminina e um outro programa com mais 5 milhões de euros para ajudar os clubes a desenvolver e promover programas que promovam a prática desportiva para pessoas com deficiência. Por isso, desejar a todos um Santo Natal, um extraordinário ano 2026 e agradecer o convite que me foi dirigido pelo Desportivo Jorge Antunes para estar hoje e, mais uma vez, agradecer ao Comendador Armando Antunes tudo aquilo que tem feito e que seguramente vai continuar a fazer pelo município, pelo país e pelo desporto em Portugal. Muito obrigado e muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Dr. Pedro Dias, e agradecer a sua tal de seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Hugo Salgado, e grande amigo do nosso grupo desportivo, Jorge Antunes. O seu apoio, a presença, dão sempre um brilho especial a este nosso convívio de Natal. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente Arnaldo Sousa e restantes vereadores. Deixo uma palavra de apreço ao Comandante Real da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Dou as boas-vindas ao Padre Cândido e esperamos que este seja a primeira de muitas vezes que irá acompanhar esta família do Desportivo Jorge Antunes. Saúdo o Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, saúdo ainda o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Braga e todos os amigos aqui reunidos. Um agradecimento muito especial à equipe de cozinha e de todos os que trabalharam nos bastidores para que este jantar fosse possível, bem como à direção do Desportivo por um trabalho incansável ao longo de todo este ano. Meus caros jovens, olhar para esta sala e ver tantos jovens reunidos é inspirador. Nesta fase da nossa vida, o mundo parece infinito, mas permitam-me que vos fale agora não apenas como Presidente da Assembleia do Desportivo, mas como Presidente da Fundação Jorge Antunes. O tempo voa, hoje tem 15, 20 anos, mas num piscar de olhos os 30 chegam, logo se sentem finalmente os 80. A vida passa muito rápido, e o que o diga. Para que o outono da vida seja pleno e feliz, é preciso começar a semear hoje. E a mensagem que vos trago é simples.
assim como vós todos treinais o corpo, precisais de treinar o cérebro. Porque quando chega a uma determinada idade, se as pessoas não usar o cérebro, a vida acaba-se rapidamente. A vida acontece no cérebro. E para o cérebro não definhar, ele precisa de alimento. E esse alimento chama-se leitura e música. O poder da leitura, podem pensar que ler é difícil, mas é um hábito que se constrói. Comecem por que vos dá prazer. Eu, por exemplo, ainda hoje, adoro ler o Tintin. Aquele jovem repórter belga com uma polpa, acompanhada sempre do seu cão fiel, que se chama Milou. Na minha idade, naquele tempo, era um culto e era um mosquito que nos faziam sonhar. Foi assim, através da banda desenhada, que ganhei o gosto pela música. Porque quando nós lemos, e se nessa leitura estiver acompanhado de imagens, nós pouco a pouco começamos a gostar de ler. E é isso que depois nos ajuda quando as pessoas já forem idosas. E com os livros e com a leitura, é com os livros e com a leitura que abrimos os olhos para o mundo. Vejam o exemplo de Almeida Garrett. Com a sua obra Viagens na Minha Terra, ele permite-nos conhecer Portugal de ponta a ponta. As suas gentes, paisagens, sem sairmos de casa, sem sairmos do meio, nós estamos a viajar. É uma forma de viajar com a imaginação que, quando formos idosos, é isso que nós precisávamos ter todos. Temos também Miguel Torga, um homem extraordinário que foi médico, escritor e poeta. Os seus livros mais fascinantes sobre os diários. Neles relatam o seu dia-a-dia como médico da aldeia em Trás-os-Montes. Há episódios curiosos onde ele descreve a rudeza e a sabedoria popular, ou momentos em que, após um dia exaustivo, a curar corpos, se senta à noite para curar a alma através da escrita. Se preferirem aventura e ficção científica, tem a coleção do Júlio Verne. É um célebre escritor francês, conhecido muito no tempo da juventude, do bom tempo, e penso que hoje que continua a ser muito conhecido. É claro, não posso deixar de citar o mestre português, que é o Essa de Queiroz. O Dr. Mário Soares dizia frequentemente que, se pudesse ter sido escritor, gostaria de ter sido um Essa. Porquê? Porque o Essa utilizava a palavra com uma justiça e perfeição tal que não cometia o burguês de estilo. Ler os maias e aprender a elegância da língua portuguesa. Ler e viver muitas vidas numa só. E lembrem-se, a nossa Biblioteca Municipal está de portas abertas. O acesso ao conhecimento é gratuito. Só precisam de ter a curiosidade de o procurar. E a música?
Hoje, com a tecnologia que existe, vocês têm o mundo na ponta dos dedos. Mas, tal como no desporto, é preciso aprender a ouvir para verdadeiramente apreciar uma música. Tem que adquirir gosto por ouvir a música e tem que, para apreciar, tem que aprender a gostar e a viciar-se até. Existe algo maravilhoso, por exemplo, na música programática. Que é isso, programático? Programático é nós ouvirmos uma música e a música conta-nos uma história e descreve uma cena como se fosse um filme, mas é um filme para os ouvidos. O exemplo mais próximo de nós é o do grande compositor vizalense Joaquim da Costa Escolha. A sua obra, Os Mormons de Vizela, que é uma música programática, é uma peça magistral que, através das notas, nos faz sentir o correr da água do nosso rio e a vida da nossa terra. A nível mundial, entre muitos outros, temos, por exemplo, Tchaikovsky, que é um compositor russo, que fez a abertura em 1912, que usa canhões e sinos para celebrar uma vitória militar. Nós aqui há dias ouvimos a banda de Vizela a tocar esta peça. As pessoas, enfim, dizem que é 1912, mas não sabem que em 1912 foi a invasão da Rússia as invasões napoleónicas. Claro, depois os russos ganharam e nessa altura todos os sinos entraram em festa e os sinos tocavam. Então o que é que as bandas fazem? Tem aqueles carrilhões e tocam esse carrilhão para imitar o sino. Simplesmente não tem o canhão para dar aquele barulho das granadas, mas faz conforme podem, não é? E temos, por exemplo, o Beethoven. O Beethoven tem uma sinfonia que é conhecida em todo o mundo, chama-se a Sinfonia Pastoral. Essa Sinfonia Pastoral imita uma tempestade, imita relâmpagos, granizo no meio do campo, e a música imita tudo isso. É a razão também porque se chama tal como o 1912. A música é mesmo emoção pura. Se quiserem aprender mais sobre este universo, recomendo que conheçam o trabalho deste nosso maestro muito conhecido, que é o compositor António Vitorino de Almeida. O António Vitorino de Almeida é um indivíduo bastante inteligente, ele é um comunicador nato, é um homem que dedicou a sua vida a explicar música. Nos seus livros e documentários, ele tem um livro bastante importante, são 2 livros. A obra era intensa e teve que fazer 2 livros. Esses 2 livros deu o título A Música que Eu Conheço.
ele explica a música de há 500, 600, 700 anos atrás e conta a história da música e as músicas que se fizeram no mundo, que são todas as músicas que ele gostou, que toda a gente que lê aquilo apaixona-se pela música e essa música serve para, de vez em quando, consultarmos, irmos ver qualquer música que ele aconselha, em que nós possamos ver isso e pronto, isso é um gosto de alma ver essas coisas. Meus amigos, a leitura e a música são ferramentas de liberdade. Com elas nunca se sentiram sós e têm sempre argumentos para enfrentar desafios da vida. Aproveitem a nossa biblioteca municipal. A inscrição é gratuita e o tesouro, claro, está dentro, não tem preço. As tecnologias que vocês usam todos os dias são ferramentas maravilhosas, mas usem-nas para alimentar o vosso espírito, estimulem a vossa memória, desenvolvam a vossa sensibilidade. Sejam campeões do desporto, mas para bem da vossa longevidade. Sejam, acima de tudo, campeões da curiosidade e do saber. Bom Natal a todos e vivam uma vida da melhor forma possível.